História, princípios e abordagens da aba. Desenvolvimento da aba. Olá, eu sou a professora Érica Sindra e nesta aula vamos explorar a história da análise do comportamento aplicada, conhecida como aba, seus princípios e abordagens. Iniciaremos nossa jornada entendendo como o behaviorismo, uma teoria psicológica sistemática, oferece uma abordagem única para compreender o comportamento humano e animal, destacando-se por sua ênfase em comportamentos observáveis e uma metodologia objetiva e científica. Iniciando nossa jornada, o behaviorismo teve origens no século XIX com John Watson. Seu trabalho Psychology as the Behaviorist Views It foi influenciado por teorias dos filósofos russos Vladimir Mikhailovich Bekhterev e Ivan Pavlov, contribuindo para o desenvolvimento do behaviorismo. Após as contribuições de Skinner, o behaviorismo evoluiu proporcionando uma interpretação mais abrangente do comportamento. Desse modo, a análise do comportamento, fundamentada no behaviorismo radical, é aplicada como um sistema teórico para a explicação e modificação do comportamento humano, baseando-se em evidência empírica. Na sequência, vamos conceituar o behaviorismo. Behaviorismo é um termo derivado do inglês behavior, que significa comportamento. Behaviorismo é uma teoria psicológica sistemática, oferece uma abordagem única para entender o comportamento humano e o comportamento animal, diferenciando-se de abordagens baseadas em conceitos subjetivos da mente, como sensação e emoção. O behaviorismo concentra-se em comportamentos observáveis, respaldado por uma metodologia objetiva e científica, com base em comprovação experimental. O behaviorismo emergiu entre as décadas de 1920 e 1950, com a corrente dominante consolidando a psicologia como uma ciência mensurável. Nesse período, estudiosos buscaram desenvolver teorias claras e práticas, distanciando-se de estudos sobre mente, pensamento e emoções. Assim, sua perspectiva sustenta que o comportamento pode ser previsto e controlado por estímulos. Nossa jornada pelo conhecimento, o behaviorismo, nos conduz agora ao fascinante experimento do cão de Pavlov, uma vívida ilustração do condicionamento clássico. Neste estudo, cachorros foram condicionados a associar o som de um sino à presença de comida, reproduzindo esse processo de forma constante. Em alguns momentos, essa associação foi feita com luzes em vez de som. Surpreendentemente, isso resultou na manifestação de salivação, mesmo na ausência física de comida. Simplesmente, o acionamento do sino ou das luzes promovia a salivação nos cachorros. Para tornar o condicionamento ainda mais notável, o experimento mostrou que os cachorros não apenas associaram o som ou a luz à comida, mas também generalizaram essa resposta a estímulos semelhantes. Essa capacidade de generalização revelou a adaptabilidade dos animais a estímulos anteriormente não associados. Além do condicionamento em si, a significância desse experimento vai além, revelando a existência inata de reflexo nos seres vivos. Essa descoberta destacou reações específicas a estímulos, proporcionando implicações profundas para a compreensão do comportamento. A influência duradoura desse estudo ecoa na forma como percebemos e analisamos as complexidades do comportamento humano e animal, contribuindo de maneira significativa para a evolução do behaviorismo. Agora, vamos nos aprofundar no intrigante experimento do pequeno Albert, um experimento de condicionamento clássico conduzido por John Watson e Rosalie Rayner. Envolveu o Albert, um bebê de 9 meses. Inicialmente, o bebê foi exposto a estímulos como rato branco, coelho, cachorro, algodão, lã, jornal em chamas, entre outros, sem demonstrar medo. Posteriormente, durante brincadeiras com um rato de laboratório, Watson e Rayner produziram um som alto com um martelo, assustando Albert e provocando um choro.
Repetindo esse procedimento, o bebê começou a temer o rato antes mesmo do som alto ser reproduzido. Ao longo de aproximadamente 1 ano de testes, Albert associou outros elementos a esse som, desenvolvendo ansiedade e episódios de angústia. Esse experimento destacou a capacidade do bebê de aprender a associar sua resposta emocional a um estímulo anteriormente não temido. Esse experimento ilustra como comportamentos como medo podem ser condicionados e aprendidos por meio de associações repetidas, mesmo em situações inicialmente neutras. Essa instalação de uma fobia no bebê Albert, devido à associação entre estímulos e respostas, destaca a influência do ambiente na formação de comportamentos emocionais complexos. À medida que avançamos, destacamos o behaviorismo clássico, que teve como expoentes o Watson e experimentos marcantes de Pavlov no condicionamento clássico. Os experimentos, como o famoso cão de Pavlov, oferece insights sobre associação entre estímulos e respostas comportamentais. O behaviorismo evoluiu com Skinner, que propôs o behaviorismo radical. Destaca que os comportamentos observáveis refletem processos mentais invisíveis como autocontrole, pensamento. Contudo, enfatiza a importância de estudar esses comportamentos observáveis, argumentando que as emoções são parte do modo de agir. Incluindo conceitos como reforço, positivo e negativo, a abordagem de Skinner propõe que comportamentos desejados devem ser estimulados por recompensas quando realizados corretamente, conhecido como reforço positivo, e pela retirada de estímulos quando realizados incorretamente, que denominamos reforço negativo. A teoria do operante e a caixa de Skinner é um exemplo prático dessa abordagem. A caixa de Skinner também é conhecida como caixa de condicionamento operante. Imagine um rato em um ambiente controlado, uma caixa equipada com uma alavanca. Cada vez que o rato aciona a alavanca, recebe uma recompensa, seja comida, água ou outra gratificação, chamada de reforço positivo. A caixa também tem um piso que pode fornecer choques elétricos caso o rato se aproxime do fornecedor de comida sem acionar a alavanca, conhecida como punição. Assim, o rato aprende associativamente que sua ação está vinculada à obtenção da recompensa. Esse processo de aprendizado, conhecido como condicionamento operante, é fundamental para a teoria de Skinner. Além disso, a caixa de Skinner possibilita a análise e manipulação das variáveis que influenciam o comportamento, proporcionando uma compreensão mais refinada das relações entre estímulo, respostas e consequências. Ao examinarmos as origens do behaviorismo, é importante compreendermos seu papel na demarcação da psicologia como uma disciplina acadêmica, contribuindo para a observação objetiva do comportamento, mesmo em áreas contemporâneas como a psicologia cognitiva. Desconsiderar as contribuições de Watson implicaria negligenciar seu papel fundamental no estabelecimento das bases que continuam a influenciar até os dias de hoje, tanto a abordagem científica quanto a prática em psicologia. No entanto, é imperativo reconhecer que a psicologia behaviorista teve sua gênese em um contexto histórico distinto do presente. E por essa razão, a expansão teórica e a contextualização por meio das contribuições das pesquisas genéticas e da neurociência podem proporcionar importantes subsídios para os diagnósticos e as intervenções atuais na aba. Como uma disciplina científica, a aba utiliza princípios derivados de investigações científicas, comprova experimentalmente a eficácia dos procedimentos nas intervenções e desenvolve estratégias baseadas em evidências para modificar comportamentos relevantes. Ressaltamos que a aba não se baseia em práticas aversivas. Ela prioriza técnicas de reforçamento positivo, reconhecidas como mais efetivas e capazes de produzir melhorias mais significativas e duradouras do que métodos de punição.
Aprofunde seus conhecimentos assistindo ao vídeo Psicologia 7, Pavlov, Watson e Skinner, Behaviorismo. O vídeo nos convida a embarcar nessa jornada de conhecimento, explorando as contribuições marcantes de 3 gigantes pioneiros, Pavlov, Watson e Skinner. Acesse o QR Code para assistir. Raízes históricas. A análise do behaviorismo ganhou destaque no Brasil nos anos 1960, com a influência do professor Fred Simons Keller, na USP, e a criação de programas de pós-graduação em psicologia experimental na USP e na UNB. Ao final da década de 1960, os estudantes do último ano do curso de psicologia da Pontifícia Universidade Católica PUC de Campinas manifestaram interesse em aplicar os princípios da análise experimental do comportamento à prática clínica. Esse movimento culminou na fundação em 1969 da primeira clínica brasileira comprometida com os princípios da análise do comportamento. Ao rememorar esse período, Guilhard, um dos alunos, salienta que inicialmente a ênfase de sua carreira profissional não estava direcionada para a prática clínica, preferindo seguir a carreira acadêmica e se dedicar à pesquisa em análise experimental do comportamento. Naquele momento, compreendia-se facilmente a razão pela qual a aplicação prática não era prioritária, uma vez que os alunos estavam imersos em textos fundamentais da análise do comportamento. Nesse período, os analistas do comportamento estrangeiros dedicaram-se principalmente a populações gravemente incapacitadas em instituições, ao passo que a prática clínica em consultório era predominantemente liderada por terapeutas cognitivos. Diante da ausência de modelos de atuação e experiência clínica nesse cenário, profissionais decidiram aplicar os princípios da análise do comportamento na prática clínica, dando origem a uma modalidade de psicoterapia fundamentada no behaviorismo radical. Diversas terminologias foram empregadas para caracterizar essa modalidade durante seu desenvolvimento. Por exemplo, psicoterapia comportamental, terapia comportamental e psicologia clínica comportamental. Diante desse cenário, Tourinho e Cavalcante sugeriram a adoção do termo terapia analítico-comportamental, com a sigla TAC. Essa denominação foi amplamente aceita entre os terapeutas brasileiros como uma descrição mais precisa e abrangente de sua prática profissional, refletindo as bases filosóficas, conceituais e metodológicas que a sustentam. Sugerimos a leitura do artigo O Lugar da Terapia Analítico-Comportamental no Cenário Internacional das Terapias Comportamentais, um panorama histórico de Jean-Louis Leonard. Esse texto introdutório e didático apresenta as raízes e os modelos contemporâneos, revelando como a TAC se destaca como uma prática clínica no Brasil, enraizada no behaviorismo radical. Acesse o QR Code para ler o artigo. Portanto, a TAC foi concebida no Brasil por terapeutas que aplicaram os fundamentos do behaviorismo radical e os princípios da análise experimental do comportamento na psicoterapia. É importante destacar que o termo não visava a uma nova modalidade terapêutica, mas sim a unificação da nomenclatura da prática clínica fundamentada no behaviorismo radical proposto por Skinner, em vigor desde a década de 1970. A trajetória das terapias comportamentais no Brasil adotou um curso singular, distinguindo-se dos demais modelos terapêuticos internacionais. Os desenvolvedores da TAC elaboraram suas abordagens clínicas ao criticarem o internalismo, que destaca os processos internos como pensamentos e emoções presentes nas terapias cognitivas e cognitivo-comportamentais. Em contraste, eles optaram por resgatar as raízes externalistas que enfocam as influências ambientais
nos comportamentos e selecionistas que ressaltam a importância das contingências de reforço na evolução e manutenção do comportamento. Para esses pesquisadores, era mais favorável observar o comportamento visível e as influências do ambiente do que se concentrar exclusivamente nos pensamentos internos. Essa abordagem proporcionou uma perspectiva mais abrangente e baseada em evidências, influenciando o desenvolvimento das terapias comportamentais no contexto brasileiro. Nos Estados Unidos, a terapia cognitivo-comportamental começou a ganhar notoriedade entre as décadas de 1980 a 1990, quando a terapia comportamental, baseada no behaviorismo radical, já estava consolidada no Brasil, pois os terapeutas brasileiros já adotavam uma visão externalista, especialmente seguindo as ideias de Skinner. A terapia analítico-comportamental, a TAC, desempenhou papel crucial ao contextualizar e introduzir a análise do comportamento aplicada, a ABA, no Brasil. Focando nos princípios do behaviorismo radical, a TAC moldou a compreensão do comportamento humano através de observações e análises ambientais, excluindo processos mentais internos. Essa abordagem impactou o desenvolvimento da ABA, especialmente em intervenções para crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Apesar da terminologia terapia analítico-comportamental não ser globalmente reconhecida, a prática da ABA no Brasil destacou-se pela objetividade, mensurabilidade e eficácia em intervenções comportamentais, notadamente para crianças com TEA. O legado da TAC persiste na adaptação dos princípios da ABA às necessidades clínicas específicas, promovendo o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas e funcionais em indivíduos com TEA. Pesquisadores marcantes na história da ABA. A história da análise do comportamento aplicada, a ABA, é rica em figuras que desempenharam papéis fundamentais em sua evolução. Do psicólogo norueguês Ole Ivar Lovaas, com suas contribuições práticas pioneiras, ao renomado teórico do behaviorismo radical Skinner. Esses visionários moldaram a ABA de maneiras distintas. Vamos explorar brevemente como suas abordagens únicas influenciaram a trajetória da ABA e contribuíram para a sua compreensão e aplicação no tratamento do transtorno do espectro autista TEA. A história da ABA destaca Lovaas por seu trabalho na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e na criação do The Lovaas Institute. Seu método para a reinserção social de pessoas com TEA recebeu endosso da Associação Médica dos Estados Unidos, evidenciando sua contribuição significativa ao tratamento. Skinner, no contexto do behaviorismo radical, ampliou a análise do comportamento para incluir eventos privados, rompendo com as limitações do behaviorismo clássico. Lovaas e Skinner, embora distintos em suas abordagens, desempenharam papéis cruciais no avanço da ABA e na compreensão mais ampla dos processos comportamentais. O desenvolvimento da ABA foi fortemente influenciado por pioneiros como Montrose Wolfe, Todd, Risley e outros. Na década de 1980, Lovaas contribuiu com o estudo pioneiro sobre intervenção comportamental intensiva, da sigla ICI, revelando melhorias significativas no tratamento do TEA. Apesar das controvérsias, o trabalho de Lovaas destaca o impacto prático e transformador da ABA, que, com mais de 100 anos de história, continua a moldar o campo com inovações constantes. Saiba mais sobre análise do comportamento com o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Essa é uma obra que mergulha nos conceitos-chave, oferecendo uma compreensão profunda e acessível dessa abordagem, essencial para estudantes, profissionais e entusiastas interessados no entendimento do comportamento humano.
Ao longo desta aula, exploramos os princípios e abordagens da análise do comportamento aplicada, a ABA, desde as suas origens no behaviorismo até a sua aplicação prática, especialmente no tratamento do transtorno do espectro autista, TEA. Através do trabalho de pioneiros como Lovász e Skinner, a ABA continua a moldar o campo da psicologia com suas inovações e contribuições constantes, demonstrando seu impacto prático e transformador na vida de indivíduos com necessidades especiais.